Aí galera, tranquilo, na boa. Meu tema hoje vai ser liberdade de expressão. O que me motiva são as notícias que estão acontecendo cada vez em intervalos menores sobre pessoas que estão sendo processadas ou tentativas de processo em função do que elas dizem. Seja nos meios digitais, seja pelos meios escritos, enfim, né? Parece que há uma crescente preocupação com os limites da liberdade de expressão. A ponto de, por exemplo, o candidato Boulos estar ameaçado de receber a visita da Polícia Federal, porque em determinado momento ele fez críticas ao atual presidente da República e, portanto, será investigado. Nessa esteira, nós percebemos que vários personagens de relevância nacional, outros sem relevância, mas muitos de relevância, estão sendo chamados a prestar conta sobre as suas falas. Então, portanto, surgiu a discussão, afinal de contas, o que é isto, a liberdade de expressão, né? E quais são os limites. Quando eu tenho, de um lado, um representante do executivo que fala em morte, né? Que a todo momento aponta para a tortura, para a morte, e isso não é entendido como um excesso, né, na sua liberdade de poder expressar-se, tanto quanto pessoa quanto o presidente da República. E de outro lado nós temos, insistindo, a figura do Boulos, não é? Um candidato que ao expressar-se de uma maneira bem menos agressiva, né, está sob os holofotes da Polícia Federal. Entre esses extremos, nós temos todos os dias pessoas que estão sendo criticadas e a todo momento opiniões sobre o tema. Entretanto, o que é isto? Liberdade de expressão. Primeiro, a liberdade de expressão é um direito fundamental. O que eu quero dizer com isso? Está na Constituição, no artigo 5º. Portanto, o que nos resta a discutir é os seus limites. E se há limites, levando-se em consideração que é uma cláusula pétrea, portanto não será possível retirá-la do ordenamento jurídico, porque ela lá está para ficar. Muito bem. Quando nós falamos em liberdade de expressão, nós temos que refletir, parar um pouco no tempo. Como assim no tempo? Essa liberdade que pode e deve ser exercida, aonde estará o limite? Antes da pessoa se expressar ou depois que a pessoa se expressou? O que eu quero dizer com isso? É possível reduzirmos a liberdade da fala de alguém antes que ela se pronuncie? Antes que o conteúdo de sua fala se torne um fato? Não é? Ou essa limitação será exercida após a fala e, portanto, ela tem 100% de liberdade antes da fala e agora que ela falará, entrará no mundo dos fatos, aqui já não há mais esta liberdade absoluta, mas há limites. Não existe censura, não existe uma limitação prévia,
né? Não há, o Estado não pode dizer sobre o que eu posso falar. Não pode dizer o que eu posso falar antes que eu tenha falado. Então, essa preocupação prévia é mais da pessoa que está se organizando para falar, e ela deve pensar que ela não pode atingir os direitos humanos, ela não pode ter falas contra a dignidade da pessoa humana, ela tem que saber que após ela falar e entrar no mundo dos fatos, né, esta fala será objeto de apreciação, inclusive pelo judiciário. Então, eu diria que esse controle prévio é da pessoa que fala. Ela, sabendo-se responsável pelo que falará, ela vai procurar um meio polido, um meio ético, ela vai procurar não magoar as pessoas, terá uma série de cuidados, né, para elaborar o conteúdo desta fala. Então falará. Percebe? Então, cuidado prévio, eu diria que é da pessoa. Agora, quando ela coloca no mundo dos fatos, agora, sim, as pessoas afetadas poderão se insurgir contra o que foi dito. Portanto, resumindo, não é possível nenhum tipo de censura prévia, mas após o dito, cai no mundo dos fatos, portanto, deverá ser questionado. Podemos dizer isso porque a preocupação é com os danos de uma fala. E os danos só podem acontecer no mundo dos fatos. Não existe a vontade de provocar um dano em alguém, é diferente do dano propriamente dito. Podemos esmiuçar um pouco mais, dizendo que essa liberdade é uma liberdade individual, no sentido de que eu sou livre como indivíduo para dizer o que eu quero dizer, e existe uma liberdade coletiva, que é as pessoas têm a liberdade de me ouvir, né? As pessoas têm a liberdade de ler o jornal, as pessoas têm toda a liberdade de receber todas as informações que elas quiserem, desde que legais, né? Então tem a liberdade de quem se expressa enquanto indivíduo e uma liberdade coletiva de quem ouve. Agora, eu, Amilcar, quando estou falando da minha opinião e exercendo, portanto, a minha liberdade e não estou avocando para mim uma verdade, eu estou, desde que não magoe ninguém, que não ofenda ninguém, dentro dos meus limites. E ninguém poderá me impedir, né, de chegar até as pessoas. Ou ninguém poderá impedir as pessoas de chegar até mim. Agora vamos a um outro passo. Liberdade de informação, um aspecto coletivo. Quando uma instituição jornalística, ou quando eu digo, bom, vou falar algo aqui sério, isso aqui é uma notícia. Bom, eu estou vinculando a critérios de verdade, de veracidade e, portanto, me vinculando a esses critérios de verdade, de veracidade, critérios, eu me aproximo de uma fake news ou eu me afasto de uma fake news. À medida que eu estou consciente que eu estou mentindo, à medida que eu estou consciente que eu estou falando invencionices, inverdades, né? Estou me utilizando de falácias, estou consciente disso, eu estou, portanto, indo de encontro, colidindo com a liberdade de informação, ou a liberdade que as pessoas têm de receber informações corretas e a obrigação de quem está informando de entregar a informação correta. Percebem as nuances disso? É possível que façamos, então,
uma distinção entre limites de liberdade e censura. O que as notícias estão trazendo, a mim parece que está apontando para a censura. O que é censura? Censura é quando previamente as instituições determinam o que nós podemos ou não podemos falar, ou o que podemos ou não podemos ver, assistir. As notícias apontam para um Estado que está se aparelhando, está se aproximando de um julgamento prévio da fala, ou seja, cerceamento e limitação prévia no tempo antes da fala, né, já há uma preocupação. Me parece que as questões ideológicas estão fazendo com que, sabendo que Joãozinho é a favor ou contra X elemento, ela não poderá mais falar quando tratar-se desse elemento. Ora, isso se chama censura prévia. O correto é deixar ela falar, independente do que ela pensa, e depois que falar, nós vamos observar as consequências, o estrago ou as coisas boas que essa fala trouxe. Então, fica aqui a reflexão humilde, tranquila, mas acredito que eficaz e eficiente. Certo? Abraço e até a próxima.